Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do trecho do dia 1 de agosto, volume 11, trecho 87. A união de vontade forma toda a perfeição das três divinas pessoas. Passo-me afligida pelos modos que meu sempre amável Jesus tem comigo, mas resignada a seu santíssimo querer. Se eu lamento com Jesus por suas privações e por seu silêncio, ele me diz: não é tempo de prestar atenção a isto. São ninharias e de almas muito débeis que prestam atenção a si mesmas e não a mim, que pensam no que sentem e não no que lhes convém fazer. Estas almas cheiram ao humano e não posso confiar nelas. De ti não espero isto. Quero o heroísmo das almas que, esquecendo-se de si mesmas, põem atenção só a mim e, unidas comigo, se ocupam da salvação de meus filhos, porque o demônio usa de todas as suas astúcias para arrancá-los de meus braços. Quero que se adapte aos tempos, ora dolorosos, ora deploráveis e ora trágicos, e junto comigo reze e chore pela cegueira das criaturas. Sua vida deve desaparecer, fazendo entrar em você toda a minha vida. Fazendo assim, sentirei em ti o perfume da minha divindade, confiarei em ti nestes tempos tão tristes, que, no entanto, não são mais que os prelúdios dos castigos. O que será quando as coisas avançarem mais? Pobres filhos, pobres filhos. Já é sabido por nós que estudamos o livro do céu, que quando Jesus ele fica em silêncio, né, com relação a Luísa, ele não aparece muitas vezes, para ela ficar um tempo sem se comunicar com ela, é porque ele está enviando castigos para a humanidade. E a Luísa está aflita por isso. E Jesus vem explicar para ela e dizer para ela não prestar atenção a isto. Então é isso que Jesus quer nos dizer hoje, para não prestarmos atenção às coisas que estão acontecendo, né, que são ninharias e de almas débeis que prestam atenção a si mesmas. Nós não devemos ficar prestando atenção ao que as pessoas estão falando a respeito das coisas que estão acontecendo, como, por exemplo, o que aconteceu na França, na abertura dos Jogos Olímpicos, e a manifestação das pessoas em relação a isso. Porque, às vezes, a gente percebe que pessoas elas estão nutrindo um sentimento de ódio em relação àquele país, estão nutrindo sentimentos de vingança, e não é isso que Jesus quer. Isso entristece mais o coração dele do que a própria ofensa que aquelas criaturas, né, que não têm o conhecimento de Deus, que não buscam a Deus, porque talvez nunca ninguém tivesse apresentado Deus para elas. Então as pessoas que conhecem a Deus, que se dizem cristãos, não podem nutrir esse tipo de sentimento nas suas almas, porque quem ama a Deus deve ser igual a Ele, deve querer imitá-lo em tudo, e Ele nunca, jamais, nem sequer passou nem perto dele um pensamento de ódio, de vingança,
de desprezo, de qualquer tipo de sentimento ruim em relação às criaturas, mesmo no momento em que elas estavam flagilando ele, cuspindo na cara dele, falando todo tipo de ofensa para ele. Nesse momento, ele estava amando essas criaturas. E ele continua amando, ele ama todos, né, incondicionalmente. Então, o que nós devemos fazer não prestar atenção a nós mesmos, né? Não prestar atenção no que as pessoas pensam ou sentem e ficar prestando atenção só em Jesus. O que ele quer, né? O que ele está fazendo? Se ele está enviando castigos ou vai enviar castigos para a França, né, é a justiça divina que vai determinar. Não somos nós que vamos julgar e condenar quem faz isso ou faz aquilo. Nós apenas temos que amar essas pessoas. Amar no sentido de rezar por elas, pedir que elas sejam iluminadas, que elas possam também alcançar, né, esse conhecimento sobre Deus e saber que Ele é amor, Ele é apenas e somente amor, que Ele só ama. E Ele permite os castigos porque são correções. É como um pai que corrige um filho, um pai que quer o bem do filho, que quer o filho que vá caminhar no caminho certo, que o caminho certo é Ele, que é a verdade, que é a vida, é Jesus. E Ele permite, né, que coisas aconteçam, situações, né, terremotos, vulcões, enchentes, seja o que for, para que as pessoas possam tirar os olhos de si mesmas e olharem para Ele, e verem que Ele é o caminho, que não existe outro caminho, que não existe vida sem Ele, que Ele é tudo. E Ele diz que Ele quer o heroísmo das almas que esquecem de si mesmas e põem atenção só a eles. Só a Ele, unidas com Ele, se ocupam da salvação dos filhos, né? Se ocupam em rezar por essas pessoas, em levar uma palavra de que possa iluminar essa pessoa, que ela possa refletir, que ela possa perceber, né, o quão errada ela está, que ela está trilhando o caminho errado, que o caminho certo é Jesus. E ele diz, porque o demônio usa de todas as astúcias para arrancá-los dos braços de Jesus. E ele usa, né, às vezes, sugestões, né, para as pessoas, para que aquelas pessoas possam se manifestar de forma assim que demonstrem ódio, né, para que as pessoas elas fiquem contra a Deus sem saber, porque enquanto elas acham que estão defendendo a Deus, falando tudo quanto é coisa que dá na cabeça delas a respeito do erro que aconteceu, da atitude errada, né, que aquele país teve. Então ele usa dessa situação para provocar naqueles que dizem que amam a Deus, porque na verdade não amam, porque se amassem iam querer fazer, né, o que Jesus faz, que é perdoar, que é orar, que é, né, fazer reparação junto a Deus por aquelas pessoas que estão ofendendo a Deus. Então, ele diz que ele quer que nós nos adaptemos a esses tempos, que ora vão ser dolorosos, né, porque vai haver muito sofrimento, muita dor, né, por causa dos castigos, né, ora deploráveis, ora trágicos, né, muitas tragédias vão acontecer ainda. E junto com ele, rezar e chorar pela cegueira das criaturas que estão sendo enganadas, que estão iludidas, achando que a vida é aqui, que tem que conseguir obter bens materiais, fama, poder, tudo quanto é coisas aqui na Terra, porque eles não acreditam
que existe a continuação da vida, né, junto a Deus no céu. E Ele quer que nós, vivendo na divina vontade, nossa vida desapareça, fazendo entrar em nós a vida dele. E o que é a vida de Jesus, senão sofrimento e dor, em ver os seus filhos perdendo as suas almas, né? Almas e almas se lançando no inferno por culpa, por não ter vivido aqui na terra o motivo pela qual elas existem, que é conhecer, amar e servir a Deus. E por elas não quererem conhecer, não amam e não tem como servir a quem não ama, né? Se as pessoas amam o dinheiro, elas vão servir o dinheiro. Se elas amam a Deus, elas vão servir a Deus. E as almas que desejarem, né, viver esse dom de viver a santidade divina, né, a santidade da Santíssima Trindade, vai então fazer a vida de Jesus viver em nós. Vai fazer com que isso se torne uma coisa realmente possível, porque é pelo conhecimento que isso acontece. Conhecimento, reconhecimento e desejo, né, de viver isso. Para quê? Para que Jesus, como ele diz, nestes tempos tão tristes, ele possa confiar nessas almas que vão estar unidas a ele neste sofrimento, sofrendo e chorando, né, para que e rezando, né, pedindo pela salvação das almas, né, porque isso são só os prelúdios dos castigos. Isso quer dizer que vai piorar, vai ficar muito pior, porque quando ele diz para Luísa nesse momento que era só o prelúdio dos castigos, né, há uns 100 e poucos anos atrás, quando a Luísa escreveu esses 36 volumes, já era o início, né, já era o prelúdio, e ainda não chegou o tempo da tribulação, mas ela está bem próxima. Então, né, ele diz, pobres filhos, porque vai haver muita dor, muito sofrimento, mas é dessa forma que Jesus age, né? Ele tenta atrair as almas de todas as formas, né? Com vários tipos de atrativos, com amor, né? Permitindo que ela tenha, às vezes, até coisas materiais, depende de como a pessoa vai aceitar, né, aquilo que acontece a ela, porque ela pode ter condições, né, ter condições financeiras boas, mas usar, né, disso não para o bem. Mas ele atrai de várias formas, e quando todas as formas já se esgotaram, aí ele usa do sofrimento, né, ele permite, né, que aconteça sofrimentos, porque aí sim vai ser a forma mais eficaz que ele tem para atrair as almas para ele. E ele continua, e para ela, né? E parece que Jesus sofre tanto que fica sem palavras e se esconde mais dentro do meu coração, de modo que desaparece de todo. E quando cansada de meu estado doloroso, renovo os lamentos, o chamo e lhe digo: Jesus, não sabe as tragédias que estão acontecendo? Como é possível que seu piedoso coração possa suportar tais estragos a seus filhos, em seus filhos? E parece que ele apenas se move em meu interior, como se não se quisesse fazer sentir, e sinto dentro de meu fôlego outro respiro afanoso, como se estivesse em agonia. É o respiro de Jesus, porque advirto que é doce, mas enquanto me consola tudo, me faz sentir penas mortais, porque naquele respiro sinto o respiro de todos, especialmente os de tantas vidas morrendo, e que Jesus sofre com eles o estertor da agonia. Outras vezes parece que se dói tanto
que manda tristes lamentos de mover a piedade dos os corações mais duros. Agora, continuando com os meus lamentos, esta manhã, ao vir Jesus me disse: o sofrimento de Jesus é tanto, tanto, ao ver os seus filhos, perdendo a vida, porque a vida verdadeira é viver a vida de Deus, é viver unido a Ele, em total conexão com Ele. E quando a criatura, ela o despreza, ela o rejeita, e ela vive obstinada no pecado, ela já não tem mais vida. A alma dela está morta. Ela continua vivendo porque a vontade divina mantém ela viva, mas a alma dela está morta. E por isso Jesus sofre tanto, a ponto de se esconder dentro do coração e desaparecer. Ele fica ali como que encolhido, sofrendo como ele ficou lá no Horto das Oliveiras. Ele se agachou de tanta dor, de tanto sofrimento, porque naquele momento ele estava sentindo a dor de cada pecado, de cada criatura que existiu, que existia naquele momento e que iria existir até a última criatura na face da terra. Ele sentiu a dor do pecado de cada um. E a gente pode imaginar o sofrimento de Jesus em certos pecados que a gente ouve dizer, que a gente sabe que estão cometendo, mas tem coisas piores que a gente não faz nem ideia. Mas Jesus sabe de todos, conhece todos e sofre por todos. Naquele momento lá da agonia de Jesus, cada pecado que ele sentia, ele morria de tanto sofrimento, porque era a alma morrendo dentro dele. Então ele morria e voltava, e a vontade divina fazia ele voltar. Aí ele sentia a dor de outro pecado, morria de novo. Então, por isso que ele morreu por nós, por isso que ele deu a vida por nós, porque realmente ele deu várias vidas. Cada pecado da criatura, a criatura morria e ele dava uma nova vida para que ela nunca mais pecasse. E a criatura continua pecando. E a Luísa, ela sofre tanto de ver Jesus naquele estado, e ela pergunta para ele se ele não sabe as tragédias que estão acontecendo, como é possível que o coração dele possa suportar tais estragos em seus filhos. E Jesus, ele apenas se move no interior dela, Ele não quer nem falar, tamanho ao sofrimento dele, porque muitas vezes ele se manifestava de dentro dela, falava de dentro dela, respondia aos questionamentos dela, mas neste momento ela sentia apenas um fôlego, um respiro afanoso, como alguém que estivesse agonizando, mas era Jesus respirando dentro dela, agonia, a mesma agonia do horto. E ela também, sentia também esses sofrimentos mortais, porque no respiro de Jesus, ela sentia o respiro de todos, o respiro de uma alma agonizante, de uma alma que está morrendo. É muito triste, é muito sofrido a gente imaginar isso, sendo que todos poderiam ter a vida verdadeira, que é a vida de Jesus, e ter além disso também a vontade dele, viver a divina vontade, mas elas querem viver a sua própria vontade, querem pensar só em si mesmo, querem olhar só para si. E ela diz que outras vezes doía tanto que era de fazer os corações mais duros ficarem, com dó. E enquanto ela estava nesses lamentos, Jesus veio dizer para ela: minha filha, a união de nossos querer lhes é tanta
que não se distingue qual seja o querer do um e qual do outro. E esta união da vontade, que forma toda a perfeição das três divinas pessoas, porque como somos uniformes na vontade, esta uniformidade leva uniformidade de santidade, de sabedoria, de beleza, de potência, de amor e de todo o resto do nosso ser. Assim que nos vemos como num espelho reciprocamente um no outro. E é tanta nossa complacência ao nos olhar que nos torna plenamente felizes. Então, um reflete no outro e cada qualidade de nosso ser, como tantos mares imensos diferentes em suas alegrias, um descarrega no outro. Por isso, se alguma coisa fosse indivisível entre nós, nosso ser não poderia ser nem perfeito, nem plenamente feliz. Agora, ao criar o homem, infundimos nele nossa imagem e semelhança, para poder arrolar ao homem em nossa felicidade e nos refletir e nos fazer felizes nele. Mas o homem rompeu o primeiro anel de conjunção, de vontade entre ele e o Criador, e por isso perdeu a verdadeira felicidade. Aliás, caíram sobre ele todos os males. Por isso, nem podemos nos refletir nele, nem nos fazemos felizes. Só na alma que fazem todo o nosso querer, e fazemos e gozamos o fruto completo da criação, porque mesmo naqueles que têm alguma virtude, que rezam, que frequentam os sacramentos, mas se não são uniformes ao nosso querer, não podemos nos refletir neles, porque como está separada a vontade deles da nossa, todas as coisas estão desordenadas e revoltadas. Ah, minha filha, só nossa vontade é aceita, porque reordena, faz feliz e leva consigo todos os bens. Por isso, sempre em tudo, faça minha vontade, não preste atenção em outra coisa. Para a alma que vive na divina vontade, ela está tão unida à vontade de Deus, né? A vontade da criatura é a mesma da vontade de Deus, que não se distingue, né? Qual que é o querer de um e qual que é o querer do outro. Ele explica que é esta união de vontade é que forma toda a perfeição das três divinas pessoas, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eles são uniformes na vontade, quer dizer, eles têm a mesma vontade, e esta uniformidade leva também a uniformidade da santidade, da sabedoria, da beleza, da potência, do amor, de tudo, né, que há no ser das três divinas pessoas. Assim que eles se veem como num espelho, né, eles olham para nós e se veem, porque se a nossa vontade é a vontade deles, e a vontade deles é uma só, então passamos a ser imagem e semelhança dele. Então é como se ele olhasse no espelho e vê nessas criaturas que vivem a divina vontade, ele se vê nessas criaturas. Ele disse: se alguma coisa fosse divisível entre as três pessoas da Santíssima Trindade, o ser deles não poderia ser nem perfeito e nem plenamente feliz. Então, a perfeição da Santíssima Trindade e a felicidade deles vem deles viverem essa mesma vontade, essa mesma uniformidade em tudo, né? Não só na vontade, mas na potência, né? na beleza, na sabedoria, no amor, né? Tudo está de forma uniforme, né? O que é para um é para o outro e é para o outro também, né? Para cada pessoa da Santíssima Trindade. E isso ele quer que seja também com as criaturas. É tanto o amor dele, o excesso de amor de Deus quando ele nos criou, que ele infundiu em nós essa mesma vontade deles, para que nós pudéssemos, né? Como ele diz aqui, que ao criar o homem, eles infundiram a imagem e semelhança para poder
o homem viver a mesma felicidade deles e refletir a imagem deles em nós e nos fazer felizes como eles são felizes. Mas o homem rompeu esse primeiro anel de conjunção, né, de vontade entre ele e o Criador, e por isso perdeu a verdadeira felicidade. Então o homem vive em busca dessa felicidade sem saber que essa felicidade é essa vida divina que ele quer para a criatura. Então ele fica atrás de coisas no mundo, coisas materiais, né, prazeres, poder, bens, porque ele acha que isso é felicidade, porque ele não conhece a verdadeira felicidade, porque caiu sobre ele todos os males quando houve esse rompimento desse primeiro anel de conjunção. Então, a Santíssima Trindade não pode se refletir no homem e nem fazer com que eles sejam felizes verdadeiramente. Só na alma que faz em tudo o querer divino. E eles podem fazer tudo e gozar o fruto completo da criação, porque nessas almas que vivem na divina vontade, elas estão na ordem pela qual elas foram criadas, elas não estão mais desordenadas, elas estão vivendo a vontade divina, a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz que mesmo aqueles que têm alguma virtude, né, que rezam, que frequentam os sacramentos, não são uniformes ao querer divino, e eles não podem se refletir neles. Ele olha para essas criaturas e não vê como num espelho, ele não vê a imagem e semelhança deles, porque essas pessoas, elas não estão vivendo a vontade divina, elas não têm o conhecimento, elas não reconhecem, elas não têm consciência, elas não receberam a luz dessa verdade, desse dom que existe. Mas se elas quiserem conhecer, se elas quiserem viver dessa forma, elas podem. Porque por enquanto está separada a vontade dessas criaturas e da Santíssima Trindade. Todas as coisas estão desordenadas e revoltadas, né? Estão fora da ordem, porque elas não foram criadas para viverem a sua própria vontade, sem a vontade divina. Então estão desordenadas. É preciso que elas voltem à ordem, é preciso que elas desejem viver essa santidade divina, essa vida na divina vontade. E a Luísa diz: meu amor e minha vida, como posso me uniformizar à tua vontade, aos tantos flagelos que estás mandando? É preciso muito para dizer fiat, e além disso, quantas vezes me disseste que se eu fizesse o teu querer, tu terias feito o meu? E agora, como você mudou? E Jesus responde: não fui eu que mudei, é que a criatura se tornou insuportável. Aproxime-se e chupa de minha boca as ofensas que as criaturas me enviam, e se você pode engoli-las, eu suspenderei os castigos. Então me aproximei de sua boca e com avidez chupava, mas com grande dor minha me esforçava para engoli-lo e não podia, me sufocava, voltava a fazer novos esforços e não o conseguia. Então Jesus, com voz terna e soluçando, me disse: viu? Você não pode passá-lo, arrastá-lo para a terra e cair sobre as criaturas. Então eu o lancei, e também Jesus o lançava de sua boca sobre a terra, dizendo: é nada ainda, é nada ainda, e desapareceu. A Luísa acha que Jesus mudou, né? Que ela não está conseguindo se uniformizar à vontade dele por causa de tantos flagelos que ele está mandando, tantos castigos, que está difícil para ela. Ela diz: quantas vezes me dissestes que se eu fizesse o teu querer, tu terias feito o meu? Então ela estava querendo que Jesus parasse de enviar os castigos. Por quê? Porque ela tinha dó
das almas, né? Ela sofria a dor das almas, ela sofria porque Jesus está em cada alma. A divina vontade está em cada criatura, mesmo que ela não reconheça, a divina vontade está. E se a criatura está pecando, Jesus está sofrendo dentro daquela criatura. Por isso que a Luísa não queria, né, que Jesus mandasse os castigos. E estava dizendo que Jesus tinha mudado, mas é porque Jesus, ele, neste momento, estava mostrando para ela que não adiantava mais ela ser uma vítima, ela queria sofrer por todos, porque não estava adiantando, não estava resolvendo, né? É necessário mesmo que ele, né, agora não tivesse mais ela como alma vítima. Ela apenas agora, a partir desse momento, ia viver a divina vontade, ia ser formada a primeira filha a viver essa santidade divina, esse dom que ele trouxe para esses tempos atuais. Então ele estava tentando fazê-la compreender e disse que não foi ele que mudou, foi a criatura que se tornou insuportável. Então, nesse gesto, né, dela chupar da boca dele as ofensas que as criaturas enviam a ele, né, que é aquele fel, né, que ele recebeu lá na cruz, né, ele recebeu um vinagre, né, uma coisa ruim, né, né, ele aceitou receber, porque é como isso que ele está falando para Luísa, né, que tem na boca dele. E aí ele faz com que ela, dessa forma espiritualmente, ela pudesse receber, né, isso que Jesus estava recebendo. E se ela conseguisse engolir, né, ele suspenderia os castigos. E ela foi, né, se aproximou da boca dele e estava tentando se esforçar para engolir, mas ela não conseguia, sufocava ela. E ela tentava de novo e não conseguia. E aí Jesus, chorando, disse para ela: viu, né? Você não pode engolir, você vai lançar fora, né? Tipo, cuspir, né? Porque não consegue engolir, né? Já alguém, tenho certeza que a maioria das pessoas já tentou comer alguma coisa assim que está muito ruim, está estragado, ou algum sabor assim insuportável que a pessoa não consegue engolir, ela vai e cospe fora. É a mesma coisa, né? As ofensas que Jesus recebe, não só diariamente, mas a todo momento. Jesus é ofendido, né, em toda parte. E ela não conseguiu. E ela lançou, né, de sua boca sobre a terra. Ela lançou também. Ele falou assim: você vai arrastá-lo para a terra e cair sobre as criaturas. Então ela fez isso. E Jesus disse: é nada ainda, é nada ainda, né? Coisas piores virão, né? Esse lançar, né, sobre a terra são nada mais que os castigos, né? Que ele é obrigado a lançar para a correção das criaturas. E o que a gente pode fazer é compreendendo, né, que tudo o que está acontecendo, tudo que vai acontecer é o amor de Deus. É o amor de Deus quando Ele permite que cada criatura faça o que ela bem entende da sua vida. É o livre-arbítrio, é o amor de Deus. Ele não força a criatura a fazer a vontade dele. Ele não força a criatura a amá-lo. Ele não força a criatura a estar unida com ele. Mas ele deseja isso, entendeu? Se ele deseja demais porque ele ama demais, ele não consegue deixar de amar. Então, dessa forma, enviando os castigos, ele faz com que as criaturas pensem nele, que as criaturas voltem a olhar para ele, voltem a confiar nele, voltem a buscar ele, nem que seja num momento de desespero, num momento de uma tribulação muito grande.
e ela vai se voltar para ele. É isso que ele quer a alma. Ele não se importa com o corpo, se o corpo vai sofrer dores, ele quer a alma junto dele. Esse é o amor dele, que é um amor assim tão grande que não cabe no coração dele, transborda. E esses castigos também são o amor dele por nós, né, nos corrigindo e nos ensinando, né, que não tem outro caminho, que é só ele. É ele e a vida na divina vontade, que é mais perfeito ainda, porque vai estar voltando à ordem a criatura, né? E vai ter uma santidade divina. É isso que ele quer. Mas quem não viver nessa santidade divina, quem não conhecer ou não reconhecer, né, isso, lendo e tendo conhecimento desses escritos, mas buscar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, também vai ser salvo, né? Mas o perfeito seria viver essa santidade divina, mas ele nos ama e nos aceita do jeito que somos, do jeito que nós conseguimos, né, voltar para ele. Ele só nos quer no céu, junto dele para toda a eternidade, porque ele quer continuar nos amando eternamente. Amém, Fiat.